Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma manhã, mais um dia que tá chuvoso lá fora, mas aqui dentro tá quentinho. Hoje mais um episódio de aquecer o coração, de falar de transformação, de falar de conexão. E todo episódio, todo convidado que passa por aqui é especial. E assim, falar dessa pessoa ganha um toque diferenciado. Porque a convidada do Entre Marcas de hoje é de acelerar coração. Uma conexão que eu tenho orgulho de dizer. É uma mulher empoderada, generosa, parceira, amiga, risonha, leve, intensa, verdadeira, mãe, esposa, amiga, uma profissional que todos os dias, em todos os seus vídeos, eu fico assim, ó, emocionada, com o coração quentinho, com a certeza que o futuro é nosso. Trago pra mesa, para este episódio do Entre Marcas com Jaque Camilo, Carla Lemos! E aí, Carlinha? Eu já tava emocionada. Eu sempre faço isso. Gente, que apresentação é essa, né? Meu Deus! Gostosinho? Gostosinho. Aqueceu eu o já fiquei aqui coração? impactada. O frio já até esqueci, linda. É sobre isso, minha amiga. Você é maravilhosa. Ai, gente, eu já falei pra você que eu não posso chorar, tá bom? Eu estou aqui, ó, super Pleníssima. plena, mantendo Ó, a maquiagem. Mas precisamos contar uma coisa pra quem nos acompanha aqui hoje, que já fazem 2h30 que nós estamos dialogando bastante. Então vai ter coisas que a gente vai caçar na mente, achando que a gente não falou aqui, e a gente já falou em algum momento, e a gente vai ter que tem repetir. muito assunto, né? Então, Com certeza, pra dar e esse vender, né, podcast uma hora amiga? vai ficar curto, vai ficar pouco tempo. Vai já ficar sei, pouco já sei. tempo, tudo bem, mas bora lá. Cá, diga aí, quem é você fora do LinkedIn? Ai, fora do LinkedIn eu sou maluca. Que delícia! Eu posso falar que assim, fora do LinkedIn, fora das redes sociais, eu costumo falar que eu sou quase uma criança. Eu posso falar isso aqui, gente? Pode, com certeza. Eu sou quase uma criança. E eu vou falar pra você que eu adoro ser essa criança. Vamos antecipar algumas coisas aqui do porquê que eu sou essa criança, né? Eu amadureci muito cedo. Então eu brinco até isso com meu marido. Eu tenho alguns comportamentos que eu acho meio infantil, mas eu gosto e eu tenho consciência de que é infantil. Então, fora das redes, eu me permito ser um pouco mais jovem, né, gente? Ser uma jovem adolescente, assim, talvez. E aí, a vida foi me construindo dessa forma. Então, fora do LinkedIn, eu sou muito mais intensa do que eu sou na internet. Muito mais comunicativa, muito mais alegre. Eu sou essa pessoa que é muito enérgica. Dá pra perceber, acredito eu. Com certeza, Eu chega em sou- qualquer lugar essa energia. Exatamente. Então, fora das redes, eu continuo sendo essa pessoa. Eu sou essa pessoa muito intensa. Que tudo! Sou. Que Eu gosto. gostoso! É. E assim, quem não tem um pouquinho de loucura, gente? É verdade, né? Amiga, todo mundo tem. Se não E eu tem, tá acho levando que uma vida isso chata. dá um toquezinho na vida, não dá? Dá um gostinho. Eu gosto dessa aventura. Exato, que tudo. E quem é a Cá no LinkedIn, no TikTok, no Instagram? Diga, Carla. Bom, a Carla no LinkedIn, no TikTok. Vamos lá no TikTok primeiro? Vamos. O TikTok foi onde ele me deu start, assim, da minha transição de carreira. Eu comecei no TikTok, eu já tinha TikTok, né, 2020, 2021, época da pandemia, mas mais como usuária. 2023, quando eu fiz transição de carreira, eu precisei escolher ali uma rede social pra, de fato, me jogar. E aí, o TikTok foi a ferramenta que eu achei de mais fácil acesso, com um engajamento melhor, uma entrega mais fácil e menos produção, sabe? Aquela coisa de parede bonita, maquiagem, o TikTok você vai com rabo de cavalo, vai de qualquer jeito. Então, o TikTok, ele meio que startou a minha rede social ali, como profissional, como transição de carreira. Então, no TikTok, eu sou a pessoa que trago café com chicote, talvez? Sim, Café com umas verdade. chicotadas de verdades que todo mundo precisa Eu ouvir. costumo falar que não é qualquer pessoa que gosta do meu trabalho por essa identificação. E eu acredito que essa seja uma das minhas marcas, tá? Inclusive. Porque eu tenho uma fala muito adulta, muito de... Tá no mundo corporativo, cara. Vai. Acorda. A vida é tua. Não gostou? Sai. Para de Se falar mal. mexe. Então, assim, a minha pegada de rede social ela é muito de te chacoalhar. Trazer você pra realidade. E nem todo mundo se identifica. E tá tudo bem, né? Tem profissional pra todos os perfis, tem pra todos os gostos, tá tudo certo. Então, a Carla na rede social é essa Carla que vai te cutucar. Que vai fazer você olhar pra você ao invés de culpar o chefe, a empresa, o salário. Vai fazer você olhar pra tua história e falar assim, também errei. Talvez eu não seja o alecrim dourado como eu pensei. Então, a Carla na rede social é essa pessoa que vai te ajudar a fazer essa construção de carreira só que olhando pra dentro. Porque eu não consigo controlar o que tá do lado de fora. E eu falo muito sobre isso. Então,
Eu só vou conseguir mudar alguma coisa na minha vida quando eu entender que vai depender de mim. Quando eu entender que a escolha é minha. Quando eu entender que eu só mudo aquilo que depende de mim. Tirar a xícara daqui e colocar aqui. Isso tá no meu controle. Agora, mudar, falar assim, já que troca a sua xícara, bota na mesma da direção da minha, não tá no meu controle, gata. E aí eu não vou ficar me desgastando com a sua caneca. Entendeu? Eu sou essa pessoa aí. É um tal de pressão, de chicote, leveza, gente. Faça o que precisa ser feito, decida o que precisa ser decidido, faça alguma coisa, se mexa. Odeio o vitimismo. Ai, socorro, pula. E nessa coisa de se mexer, você também passou por uma transição profissional, né? Muito importante. Compartilha um pouco com a gente, assim, de onde você estava, como foi essa transição e a mulher que você vem se formando hoje. Nossa, quanta pergunta. Ai, eu quero ouvir você. Não, eu gostei e vou falar já, porque a gente fala muito. Vamos lá, eu fiz a minha transição de carreira em 2023, mas ela começou a acontecer em 2022. Mas assim, quando eu falo de transição, é uma pegada interna, que é o que de fato que a gente tá falando que tá no meu controle. Eu trabalhava no banco, eu fui bancária por um pouco mais de 11 anos. O banco foi minha 5ª empresa. Trabalhei em plano de saúde, trabalhei em vários lugares. E aí depois eu decidi me tornar bancária porque era meu sonho. Eu tinha um sonho de ser bancária e de trabalhar em um determinado banco. E aí eu realizei esse sonho, entrei como estagiária, virei caixa, virei tesoureira, supervisora de caixa e depois eu virei gerente de atendimento, que foi minha última cadeira ali. Só que aí esse banco, em 2020, 2019 para 2020, na festa de final de ano, lançamento e tal, antes de entrar a pandemia, ele fez um anúncio de que ele ia passar por uma mudança de cultura chamada 2030. É o fulaninho 2030, porque ele tá passando por essa transformação até 2030. E quando houve essa mudança de cultura, eu parei de me identificar. E aí é um ponto aqui que, inclusive, eu falo nas minhas mentorias, que é o quanto você se identifica e o quão é importante a gente se identificar com o lugar que a gente trabalha. Porque isso daí é sobre identidade, é sobre valor, é sobre o que você está disposto a fazer, até onde você está disposto a ir pelo seu trabalho, para você ganhar um dinheiro para pagar a sua conta. E quando essa cultura começou a mudar, não era mais o que eu queria fazer. Naquele momento ali, eu comecei a me perguntar, a falar assim, tudo bem, realizei meu sonho, já estou aqui, já tinha ali uns 9 anos que eu trabalhava no banco, eu falei, tá, e agora? Porque agora não faz mais sentido. E ali, em 2020, eu comecei a entender essa cultura nova. 2021, quando chegou 2022, eu falei, não quero mais. E aí, eu fui em um evento do Joel J, aqui em São Paulo, que chama A Hora H. Nesse evento, é um evento só para empreendedores. E, Jaque, eu nunca imaginei empreender. Eu tive empreendedorismo na faculdade de administração e foi uma matéria que eu simplesmente passei por ela, que eu falei, nunca que eu vou fazer isso, tá maluco, louco, empreender, depender só de você e você tem... Não quero. E eu lembro até hoje, na sala de aula, que eu falei pra uma amiga minha chamada Elis Regina, que inclusive ela me segue no Instagram, e eu falei assim, Elis, eu nasci pra ser CLT. Eu não esqueço essa frase na aula de empreendedorismo. E aí, ok, chegou 2022, vim pra esse evento em São Paulo, a Hora H do Joel J, de empreendedorismo e tal, não sei o que. Ele fez várias perguntas pra você encontrar o seu talento, pra você descobrir o que você queria fazer, várias perguntas assim, pra você olhar pra dentro. Era o momento de você olhar pra dentro. Já que eu saí daquele evento, eu gravei 3 stories pro meu Instagram pessoal, que eu tenho ele até hoje, que eu guardo, que um dia eu vou soltar isso na internet, eu falando que ali eu decidi fazer transição de carreira. Eu não falei o que eu ia fazer, mas eu falei, hoje eu descobri o que eu nasci pra fazer. E o que eu nasci pra fazer não está no banco X. E aí eu divulguei pra todo mundo, o pessoal, uma bomba assim, tipo, do nada e tal, isso em 2022. Isso foi mais ou menos junho e julho, meio do ano. Quando chegou ali finalzinho de 2022, eu comecei a comunicar pra minha regional. Eu falei, olha, eu quero sair, não tô satisfeita, preciso ser mandada embora e tal, porque já eram quase 11 anos. Não, você não vai ser mandada embora. Até porque eu entregava resultado. E aí a gente ia entrar na questão de vários profissionais que têm uma ética maravilhosa, que tem um profissionalismo excelente, que era o meu caso. E aí você se vê num lugar de assim, não quero sair pela porta de trás. E não no sentido de que eu queira voltar, mas no sentido de que é a minha marca. Uhum. Eu não quero sujar toda a história que eu construí aqui dentro, deixando de entregar pra chegar no meu objetivo, que é ser mandada embora. E aí chegou 2023, janeiro, eu conversei com meu marido. A gente planejando, nessa época meu marido já estava fora do Brasil, e aí a gente vai voltar nessa pauta. Boa. Ele já morava fora do Brasil, e aí ele falou assim, vai embora, pede demissão, solta tudo. Aí eu falei, meu bem, mas são 11 anos só de empresa, mas eu tenho ali 17 anos de carteira assinada que eu nunca mexi em nada. Então eu queria meus ganhos, sabe? Queria mexer no dinheiro que ia me sustentar um tempinho até eu me organizar. E aí foi quando, de fato, chegou ali mais ou menos fevereiro, eu falei com ele. Eu falei, então tá, eu vou esperar fechar o mês de maio, que é o corte do banco, que era a avaliação e tudo era em maio. Conversei com a minha regional, falei, em maio eu vou pedir demissão. Então, 1º de maio eu boto ali meu aviso prévio, bonitinho, mas 30 de maio é meu último dia. E aí ela tem certeza, só que eu percebia pela comunicação dela, pela postura, que ela achava que eu tava só ameaçando, que era mentira. Quando chegou ali, final de março, ela me chamou pra conversar, falou assim, tá certo? Maio? Eu falei, maio. Aí ela, olha, vai ter uma janela em abril.
ter uma oportunidade de desligar. Eu falei, mentira. Tudo que eu queria ouvir, gata, tudo. Aí Quando, eu a falei, gente coloca. quando a gente determina algo, Exatamente. o universo se movimenta a nosso favor. Exatamente. Que tudo. E aí eu consegui meu desligamento dia 3 de abril de 2023. Então, de lá pra cá, eu comecei a fazer todo o movimento de mudança, de transição de carreira. Foi quando eu conheci a Paula Boarim, fiz a formação de mentores dela, inclusive Paula no meu coração, porque eu falo que o Joel J, ele startou a minha transição de carreira, mas a Paula Boarim foi quem praticou, tirou os planos do papel de fato e me ajudou nessa transição. E aí foi quando eu fiz a formação de mentores, comecei a fazer toda essa construção e hoje, Carla, consultora, mentora, comunicadora, liderança, maravilhosa. Maravilhosa, que tudo. E muito mais, né? Porque E quem muito ouve mais. falar parece que é coisa pequena, mas tem um peso e um significado, uma relevância. E se tornando cada vez mais referência pra tanta gente, né? Eu vi os prints de pessoas que mandaram mensagem pra você dizendo o quanto te acompanhar no TikTok, no Instagram, quantas provocações vem ampliando a visão de si, né, perante os próximos passos. Então, ó, Muita responsabilidade. é muita responsabilidade. E nessa sua transição, teve sua partida pra Dubai. Eu Teve. quero mergulhar nesse assunto. Ok, seu esposo já estava por lá, mas como foi tomar essa decisão? A Carla é mãe de um menino maravilhoso, a coisa mais linda. Teve seus desafios por lá, e entre os desafios também mantendo ali o seu empreendedorismo. E também olhando para a cultura. Como foi, Completamente né? diferente. Toda essa mudança e conectar também mesmo com a cultura de um novo ambiente. Quando meu marido foi, o Davi, meu filho, ele tava com 2 anos e meio. Ele já tá lá, vai fazer 5 ou 6 anos que ele já tá lá. E aí, quando ele foi, aí foi uma decisão em família, eu falei, vai, porque ele é fisioterapeuta, trabalha no mundo do esporte, ele já trabalhava no Brasil, mas o Brasil é diferente, né? Atrasa salário, enfim, uma panelinha que ele não gosta de fazer parte, enfim. E aí a gente decidiu que ele iria, e eu ficaria com o Davi aqui. Foi uma decisão muito difícil, muito difícil. Eu lembro que na época eu sofri muito, tipo, distância, tudo. Era muito complicado, mas foi uma decisão. Ok, ele foi. E aí, ele sempre me falando, já que você tá insatisfeita no banco, vem. Tá insatisfeita no banco, vem. Mandava foto pra ele chorando no banheiro, e ele jogava na minha cara, tá? Tá chorando porque quer. Nossa, meu marido, gente, aquariano. Escolhas! Quais E ele escolhas você tá fazendo? E ele respondia, tá chorando porque quer. E ele falava, desce agora, pede demissão agora, vem. Ele falava isso várias vezes, e eu não tava pronta pra esse momento. Até que em 2023, quando eu, de fato, decidi fazer a minha transição de carreira, e empreender te dá essa liberdade, eu saí do banco em abril, eu comecei a me preparar pra ir. Eu não fui logo em seguida, eu fui pra lá em setembro. Eu demorei pra ir. Porque aí tem todo um planejamento, né? Davi tava na escola, é planejamento mental, psicológico, porque tem a questão da cultura que me pesava muito, porque a gente pensa uma coisa de um lugar que a gente não conhece. E quando a gente chega lá, a gente vê que a realidade é diferente. Às vezes pra melhor, às vezes nem tanto, mas é diferente. E aí eu decidi ir. Então, quando eu fui, foi um choque de realidade muito grande. Muito grande. Porque você imagina, né? Aqui no Brasil, a gente tá acostumado a usar regatinha, shortinho, a gente vai ali de chinelo, a gente tem uma outra pegada de vestimenta, uma outra pegada de mulher, de maquiagem, é uma outra história. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive um choque muito grande de realidade, porque o meu marido já me falava, tanto que ele falou, ó, deixa metade das suas roupas aí, guarda na sua mãe, e quando chega aqui a gente compra, porque você não vai usar. E não é questão de que era proibido usar. E eu fui entender, eu falei, mas é o quê? É proibido? Eu posso ser presa porque eu tô de shortinho curto? Aí ele, não, você não vai ser presa, você vai perceber quando você chegar aqui. Você se sente mal. Esse é o ponto. Não é que o país, ele te obriga a mulher a se esconder o corpo. Não. Primeiro que, assim, é da cultura e da religião deles. Então, os muçulmanos ali, a mulher, ela tem essa pegada ali com Deus, com Alá deles. E aí, uma outra pegada, uma outra língua. Então, para elas, realmente, é uma opção de se resguardar, de se preservar para o marido ou para o casamento. Acho que ainda são solteiras. E pra gente, quando eu ia, por exemplo, com uma bermuda, você fica constrangido porque as pessoas ficam te olhando muito. Então, você começa a se adequar. Você não tem opção. E aí, a gente entra na questão da adaptabilidade, que é uma skill que é, inclusive, dentro do mundo corporativo, essencial. Mudou o gestor, você não tem que se adaptar? Você mudou de empresa, você não tem que se adaptar? Fez transição, você não precisa se adaptar? Cultura é a mesma coisa. Cultura de empresa, cultura de país. É igual. A adaptação, ela vem como uma skill muito valorizada e a gente precisa disso. Então, eu fui me adaptando a isso, porque tem os olhares, as pessoas ficam ali e você fica... Não tô legal aqui. Você fica incomodada. Então, um decote, que seja por menor que seja, as pessoas olham. E aí, não é legal. E é uma mistura, né? Lá nos Emirados Árabes, é um país que ele é composto 86% por estrangeiro. Não tem árabe nos Emirados Árabes. E aí é muito estrangeiro, assim, indiano, africano. Tanto que lá, eles achavam que eu era africana. Até pela cor da pele, pelas tranças e tal. Quando eu falava Brasil, eles ficavam, Brasil, uai, Brasil. Aí você fica nessa questão, sabe? Porque as pessoas têm essa dificuldade de entender ali onde fica o Brasil. Então, tinha esse ponto da cultura. O primeiro ano foi bem mais complicado, porque eu tava no início do empreender. Imagina, um fuso horário de 7 horas à frente. Então, eu atendia Brasil, naquela época apenas no primeiro ano. Eu começava a trabalhar 10 horas da noite e até as 4 da manhã. Porque 10 horas da noite lá são 3 horas da tarde aqui.
E aí, normalmente, 6, 7 horas da noite, que era o pessoal CLT que eu atendia, lá era 1, 2 horas da manhã. Então, quando eu dava aula também de madrugada, masterclass, era tudo de madrugada. Então, eu comecei a viver em outro fuso horário também. O meu dia quase rendia 24 horas. Porque, às vezes, eu acordava cedo, deixava Davi na escola e tal, e aí eu fui me adaptando com isso. O primeiro ano foi um pouco mais complicado pela adaptação. Aí, a gente veio de férias pro Brasil. O primeiro ano, eu voltei pra lá. Meu marido falou, você vai voltar? Eu falei, vou. Eu sentia que eu precisava estar ali. Sabe quando, por mais difícil que fosse, por mais choros que eu tive de vou voltar, tô com saudade da minha mãe, saudade da família e tal, você sente que você precisa de alguma transformação. E tem um porquê de você estar passando por aquilo. Eu sentia exatamente isso. E nas minhas orações eu falava, Deus, eu só preciso que você me mostre o tempo que eu preciso passar por isso. Não é que era um sacrifício, é porque você sente falta da família, a tua cultura, um feijãozinho, sabe? Esse tempo frio, uma canjiquinha, que a nossa é diferente. Não tem, amiga, não tem. E a cultura é diferente. Então não é que foi sofrido. Lá eu me diverti muito, conheci muitos lugares, viajava, a gente ia pra Abu Dhabi, Dubai e tal, não sei o que, é muito legal. Mas você sente falta do seu lugar. E aí eu conversava muito com Deus, eu falava, eu vou passar por esse processo, eu vou aproveitar tudo que eu tiver pra aproveitar, mas quando eu precisar voltar, me mostra quando. Porque é isso, você tem uma outra vida lá. E aí eu passei esses 3 anos lá, entre indas e vindas nas férias pro Brasil e tal, e foi assim, enriquecedor. Porque eu falo que... Ontem mesmo eu tava vendo alguns vídeos no TikTok, aí aparecem vídeos pra mim ainda de lá. Ai, que saudade. E ontem eu tava vendo, eu falei, eu queria estar lá. Porque como é que pode, né? Foram assim, só 3 anos. Eu fico pensando no meu marido, que já tá lá quase 6. Pra voltar é um choque muito grande. É um choque de realidade muito grande. Mas eu falo que foi, assim, transformador. Passar pelo que eu passei, por essa experiência maravilhosa. E é essa questão do casamento, né? O quanto o casamento, quando a gente tem essa comunicação, quando a gente caminha pro mesmo lado, a gente tem esse suporte. E aí aqui, eu vou falar assim, uma escolha que eu fiz muito certa já aqui na minha vida foi o meu casamento. Se eu puder falar pra você assim, a melhor escolha que você fez foi o meu casamento. Foi meu casamento. O meu marido, assim, ele foi uma peça-chave na minha vida. Tiveram momentos ali que foi eu apoiando ele, e aí é isso, pra ele encontrar o sonho dele, trabalhar com futebol, que no Brasil é muito complicado, ser fisioterapeuta, todo mundo que é de panelinha e tal. Então foi muito difícil eu apoiando ele ali. E aí agora ver ele fazendo parte do meu sonho, tomar minha decisão de voltar e ele ficar. Então é muita parceria, é muita comunicação. Precisa tá muito alinhado com os nossos sonhos, com os planos que Deus tem pra gente, e a gente enxerga isso. Então é muito de oração, de planejar, de pé no chão. Então o maior acerto da minha vida foi o meu casamento, porque de fato, se o Darlan não tivesse ali pra participar do suporte, eu não estaria aqui não, amiga. Ia ser muito mais complicado. E, Cá, tudo que você traz, pra mim, tá muito forte a questão da consciência, né? Muito. Eu não... Tem nada que você fale que eu não conecte com a base de consciência. O quão é importante a gente se autoconhecer, a gente entender os nossos limites, a gente entender os nossos sonhos, não sobre o sonho do outro. Sim. Você tem teu marido, que tem teu suporte, mas assim, você vive os seus sonhos, você também vive os sonhos dele, e cada um respeita esses limites. E eu acho que nessa evolução que a gente tá somando a cada dia, em questão de mundo, é cada vez mais importante a gente trabalhar essa autoconsciência. É verdade, é verdade. Eu vou falar pra vocês que, assim, hoje na internet tem muito conteúdo sobre autoconhecimento. E, infelizmente ou felizmente, às vezes esse conteúdo ele chega de uma forma muito pejorativa, muito superficial. Porque a jornada do autoconhecimento, gente, ela é muito profunda. É de fato uma jornada. Não é assim, eu vou me autoconhecer, eu vou passar uma manhã meditando, vou pensar sobre o que eu gosto. Não é isso. Não é isso. É todo dia. É uma jornada. Então, todo dia você descobre algo novo. Todo dia você aprende a se comportar diferente. Todo dia você se estuda. Você se percebe a como você reage. Se você reage. Quando você deve reagir. Então, a jornada do autoconhecimento é um processo muito grande. E eu falo pra você que assim... E não precisa só de terapia. Terapia ajuda muito. Obviamente, gente. Terapia é vida. Inclusive, se você não faz, por favor, procure uma. Porque assim... É transformador. É vida, transforma. Faz a gente enxergar muito mais o que tá no meu controle. O que é meu. O que é do outro. Mas, se você não tem essa verba hoje, não tem a menor condição de investir numa terapia, faça a sua jornada do autoconhecimento. Porque procura livros, hoje com conteúdo de internet gratuito, você tem muito suporte, muita ferramenta que dá pra utilizar. E o autoconhecimento, eu falo que até pra cadeira de liderança, vai fazer você modificar completamente o teu resultado. Porque você começa a se colocar de uma forma diferente, você se comunica de uma forma diferente, você cuida das pessoas de uma forma diferente. E aí, quando você enxerga isso, você começa a entender o que é teu, o que é do outro, o máximo que você pode dar, você percebe que você consegue mais. Você consegue identificar quando você tá procrastinando, e é a consciência que a gente traz. E o fato de eu ter consciência hoje de tudo que eu construí, do que eu ainda quero construir, é pelo autoconhecimento. É porque eu falo assim, Carla, você já passou por isso, já passou por coisa pior ainda. Vamos. Aí eu mesma dou um tapinha e falo, vambora, levanta. Porque se a gente não tem autoconhecimento, eu vou ficar sempre esperando o outro. Vou esperar meu marido me incentivar. Não, vambora, não preciso que ninguém me incentive. Eu quero alguém pra somar. Eu já tenho aqui. Se você quiser somar, ótimo. Mas não é que eu estou no 0 ou abaixo de 0, eu quero alguém pra... Não, jamais, jamais.
Recado dado. Se movimente por você e não fique esperando terceiros. E você trouxe um outro ponto que conecta muito com a minha história também. Primeiro, de que você não queria empreender e, de repente, precisou passar por algumas situações e falou, opa! E foi lá e se movimentou, porque era o teu plano, você entendeu que era o seu momento. Do meu lado, Cá, quando foi 2023, 2024, eu falei assim, só mais 5 anos de CLT. Eu não quero mais. Eu já venho de um histórico de família empreendedora. Nossa, Quando que mais legal. jovem, para somar as contas de casa e conseguir pagar os boletos, eu já vendi sapato, já vendi roupa. Eu fazia bazar em salão de beleza, lotava o porta-mala. Já comprei um salão de beleza. Pinto uma unha. Corta um cabelo, faço maquiagem, nada. Comprei um salão de beleza pra administrar. E oportunidades que foram surgindo e eu falava assim, eu quero empreender. E aí, quando foi 2025, minha vida deu um reviravolta depois de 20 anos do corporativo e as coisas começaram a surgir. E olhando o meu hoje, até um ponto que a gente estava conversando mais cedo, quando eu olho o meu hoje, vai fazer 1 ano que eu estou full time na minha consultoria, mas assim, já é 3 anos, mas full time na minha consultoria 1 ano. Mas se eu olho para 6 meses ou 1 ano atrás, eu não tinha ideia do ponto que eu estaria hoje e eu não teria ideia do que eu já tenho planejado para os próximos 5 anos. E aí você coloca os seus 3 anos de consultoria. Você tinha ideia que você estaria fazendo hoje o que você está fazendo? Nunca. Nunca. Já que nunca. E até quando eu recebo os feedbacks que você comentou, né? Que eu recebo de TikTok, pessoal no WhatsApp mandando mensagem, de cliente, não cliente e tal. Eu fico muito chocada. E tem muita gente que me pergunta, que fala assim, que conheceu ou na formação da Paula, ou que me conhecia antes, ou o pessoal que trabalhou comigo no corporativo e tal. Fala, como que você chegou onde você chegou? Primeiro que assim, eu não cheguei onde eu quero chegar ainda. Opa! Não cheguei. Temos muitos planos por aqui, inclusive. Não cheguei. Eu acho que é isso. Eu acho que faz parte, né? A gente ser ambiciosa, a gente quer sempre mais. E a gente sabe que a gente consegue entregar mais. O autoconhecimento ajuda nisso. Segundo, que eu não me enxergo ainda nesse lugar. Então, como a gente estava comentando antes no off, quando as pessoas hoje me reconhecem, a gente vai em evento, o pessoal fala, te sigo, você me ajudou na minha transição de carreira. Caramba, eu gosto do seu conteúdo e tal. Eu ainda fico em choque, porque eu fico, gente, como assim as pessoas me conhecem? E aí eu tenho uma amiga minha que fala, Carla, você é famosa. Eu falo, não sou famosa. Sou famosa na internet, tem um nichinho ali, ok, mas aí isso ainda me assusta. Então, assim, pensar que eu chegaria onde eu cheguei hoje, nesse teto que eu tenho hoje, nunca passou pela minha cabeça. Nunca pensei em empreender. Quando comecei a empreender, eu comecei pela mentoria individual, pessoa física, ainda tendo hoje poucos profissionais aí, mas é mais voltado para empresas. Então, não estava no meu foco. O meu foco, de fato, era assim, vou atender uma pessoa ou outra, porque as pessoas me ouvem, as pessoas seguem minhas orientações, gostei da formação, vou fazer e tal. E aí foi sendo uma construção. Meu primeiro ano, eu comecei a empreender em julho de 2023. Julho de 2023. Minha primeira mentoria vendida foi em agosto de 2023. E aí eu vendia por um valor pequenininho. E aí, mas ok, entregava bem, assim, era isso, teste de metodologia, me identificando e tal. Quando chegou em janeiro de 2024, eu já tava com uma outra pegada. E aí ali eu senti de fato, eu falei assim, é isso. É isso. Assim, passou 6, 7 meses, eu falei, é isso. E aí você começa a estudar muito, porque aí você... Gente, quem empreende no... Gente... Olha. Tem que estudar muito mais. Meu amor, eu estudo igual uma louca. Eu leio livros, eu faço curso. E aí é isso, é buscar outra pós-graduação, buscar o MBA, se aprofundar em vários assuntos diferentes, de participar de evento. E muita coisa, eu estando fora do Brasil, era uma coisa que eu sentia muita falta. Eu via várias amigas minhas postando evento, fazendo networking, e eu do outro lado do mundo. Eu também quero! Falando, meu Deus do céu. Mas é isso, nessa hora é você entender a sua jornada. E você não se comparar, e você entender que é o teu momento de falar, meu momento agora é aqui. É olhar pra minha família, aproveitar o autoconhecimento, atender os clientes que eu tenho aqui. E aí, olhar tudo isso e falar assim, preciso estudar muito. Então, é uma jornada de estudo, de aprofundamento, pra você ter embasamento, pra você não ser só mais um na internet, falando besteira, falando sem embasamento científico. Então, era uma coisa que sempre me pegou muito. E aí, você vem, estuda. Aí, daqui a pouco, começa a surgir assim, olha, você fala muito bem, porque o início, né, eu era mentora de liderança. Eu me posicionei dessa forma. Só que as pessoas começavam a me buscar pra mentoria de comunicação. E aí, gente, tem alguma coisa aqui. Aí um cliente ou outro, você tem curso de comunicação, posicionamento, não. Eu falei, não, eu falo de liderança. E aí no começo eu falava, não. Eu passei uns 3 meses até minha ficha cair, eu falei, não, cara, tem um mercado aqui que tá te procurando. E aí eu comecei a abrir
Aí eu, quando me especializei de fato em comunicação, fui lá, estudei, fiz curso, blá, blá, blá. Outro certificado, agora sim, especialista em comunicação. E aí eu comecei a me posicionar dessa forma. Então, hoje, eu sempre me identifico, né? Mentora e consultora de liderança e comunicação, porque a comunicação, ela veio depois. Mas eu confesso que é o meu xodó, inclusive, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu percebo que movimenta as empresas, é um grande problema nas empresas. O endomarketing e a comunicação interna não funciona. Então, foi algo que foi acontecendo. Então, como consultora hoje, atendendo as empresas, agora como coautora de um livro maravilhoso. Ah, Carla, você esperava lançar um livro? Não. Tem aquele sonho de criança? Tem. Quando eu era criança, eu sempre escrevia poesias, mas eu escrevia poesia. Adorava escrever. Lia Carlos Drummond de Andrade, um monte de gente escrevia e tal. Mas você cresce, a vida adulta, ela te atropela. Aí seus sonhos de criança vai ficando, vai Na ficando. gaveta. Exatamente, vai ficando. Você vê que você precisa ganhar dinheiro. A minha origem não me permitia viver de sonho. Então ainda tem essa pegada. Eu precisava trabalhar cedo, eu precisava ganhar dinheiro cedo. E vamos escolher uma faculdade que vai te dar um estágio que vai pagar bem cedo. Então tudo isso veio sendo construído. E aí foi quando, de fato, eu recebi o convite da Maravilhosa. Então eu esperava? Não esperava. Não. E é sobre isso, sabe por quê? A vida, quando ela está em movimento, quando você coloca a vida em movimento, as coisas acontecem. E aí você precisa olhar e falar assim, peraí, essas oportunidades que estão surgindo, estão me aproximando ou estão me distanciando do meu objetivo? E aí você vai abraçando as oportunidades e você segue o fluxo. E Deus te apresenta pessoas. Opa! Que nos apresentou Porque, aqui. é isso. É isso. A minha relação com você é divina. Não tem outra explicação pra mim. Não tem. Meu coração. Vamos cair nessa pauta, mas entre mundo corporativo, empreendedorismo, referência na vida de muitas pessoas, esposa, Carla é mãe. Como é ser mãe do Davi? Ai, é maravilhoso. Ai, não tô nessa pauta não, gente. Não. Eu quero saber de tudo, Ai, cara. menina, é incrível. Porque, assim, o Davi é uma mini Carla. Que tudo! Brasil! Vocês não estão Meu preparados. bem, o É uma nova Davi, geração ainda. o Então Davi, tem uma ele versão. é comunicador, ponto. O Davi, ele é comunicador. Não tem outra discussão, não tem. Que legal! Ele é comunicador, ele se expressa. Ele tem um canal no YouTube, gente, deixa o menino. Vou Porque seguir. quando ele começou, no final do ano passado, ele falou, mãe, eu quero virar youtuber. Aí você fica, como, gente? Botar uma criança pra gravar é muito delicado, dá medo e tal. Aí conversei com o pai falou que não. E aí o Davi começou a perturbar, quero, a gente convenceu. Tá, vai. Aí ele, 15 de janeiro de 2026 eu vou abrir meu canal no YouTube. Isso em dezembro. E aí a gente vai esquecer. Meu bem, um dia, a gente lá nos Emirados, voltando da escola. Ele, que dia é hoje? Aí o dia 15. Aí ele, gente, meu canal no YouTube. Aí eu fui criar um canal, gravar vídeo e tal. Então, assim, o Davi, ele, assim, eu planejei meu filho, né, assim, luz na minha vida toda. É uma pauta delicada pra mim, porque, inclusive, eu não queria ter filho, tá? Eu casei falando que eu não ia ter filho. Casei Que falando que eu não ia ter surpresa! filho, casei com 25 anos. E aí eu falava pro meu marido, eu falei, você sabe que eu não quero engravidar. Aí ele, não, tudo bem, vamos. E o sonho dele era ser pai, só que ele falou, mas eu quero ficar com você, se você mudar de ideia, ótimo, senão vamos seguir assim. E aí, quando eu tava com 27 ali, 2 anos depois, amiga, cara, acho que eu quero ter um filho. As coisas mudam. Deus, filha, Deus, porque Deus sabe o que você precisa. É. E aí eu engravidei com 28, tive o Davi com 29, o Davi é a luz da minha vida, ele é um comunicador nato. Sonho do pai, sonho todo pai de menino é o quê? Vai ser jogador de futebol. Exato. Esquece, já falei, joga do meu lado, porque ele é um comunicador. Ele grava vídeo, faz gestos e faz caras e bocas e me grava aqui e pega o meu celular, sai andando pela casa, filma. Ele é todo assim, maravilhoso. Que lindo. Ele tá com 7 anos, é uma criança incrível. Mas é criança, né? Agita, cansa e tal. Então Poliglota? Poliglota. É maravilhoso, né, amiga? Pega um Fala pretinho português, fala poliglota, inglês, gente. Isso aí, consegue entender um árabe, porque foi criado lá. Então, assim, é maravilhoso. Não vou romantizar a maternidade, longe disso. Nunca na minha vida. É difícil, ainda mais pra mãe que empreende em casa, com a criança em casa. É muito difícil, são fases e fases. Mas é o autoconhecimento que faz você entender as etapas da vida. E, principalmente, entendendo que eu quero ser essa mãe. Sim. Pra ele, sabe? Eu quero viver a infância dele. Então, trabalhar de casa é maravilhoso. Porque cuidar dele, fazer dever de casa, buscar na escola, ter essa liberdade é maravilhoso. Ai... E as suas estão grandes, também. né? Sou apaixonada também. As minhas são grandes, 23 e que vai fazer 16 anos Nossa, já. E realmente, a maternidade transforma, nos Muito. potencializa. E dizem que os filhos nos escolhem primeiro, né? É. Então, parabéns, Davi. Não Te tenho a escolheu. menor dúvida. Por mais que você não quisesse, o Davi falou assim: mãe, eu vou, você querendo ou não. Que delícia. E, Cá, entrando um pouco mais aqui na nossa amizade, na nossa relação. Me ajuda aqui, como que foi essa conexão comigo? De beleza, posso falar? Pode falar de tudo! Gente, presta atenção aqui, foca em mim agora. Estou eu um dia no LinkedIn,
fazendo ali as minhas conexões, né? Não sei se você faz isso, mas vou te dar até uma orientação agora. Fecha aí meia hora por dia pra você fazer conexão no LinkedIn pra fazer networking. E aí, tô eu rolando ali, porque eu tava procurando mulheres pretas, né? Falei, cara, eu quero me conectar com mais gente preta. Porque eu tava numa fase de encontrar profissionais pretas, porque a gente tem essa dificuldade. E aí eu falei, preciso achar mais gente como eu. Aí tô eu no LinkedIn, procurando e tal. Aí me aparece o perfil da Jaque. Eu juro por Deus, gente. Quando eu olhei a foto dessa mulher, eu falei, gente, que mulher é essa? Uma beleza. Mas, cara, é surreal. Eu juro pra você. Eu falo pra você, eu te admiro, cara. Eu te admiro demais. Beleza, como mulher, como profissional, como tudo. Mas quando eu olhei a foto, eu te segui pela beleza. E eu falei, cara, que mulher preta, potente. Eu olhei a foto, falei, cara, quero. Aí mandei pedido de conexão. E aí ela me respondeu falando que já me seguia, acho que no TikTok, se eu não me engano, que você falou assim, já viu algum vídeo no seu? Instagram. Foi no Instagram. Aí você falou assim, eu já vi algum vídeo seu. Eu falei, gente, como assim? Eu nunca vi essa mulher na minha vida. Mulher gata desse jeito. Eu falei, não, que isso? Aí a gente começou a conversar, seguir no Instagram e tal. A gente começou a conversar. Só que muito superficialmente, né? Curtindo um conteúdo ou outro e tal. Foi quando veio 20 de novembro, Consciência Negra. Eu falei assim, quero fazer um post no Instagram, enaltecendo algumas mulheres pretas que eu sigo e que eu admiro o trabalho. Cara, Jaqueline, obviamente, tinha que estar nessa lista. E aí, fiz a lista e tal, fiz todo um trabalho, peguei uma foto de cada uma, aí exaltei aquelas mulheres pretas maravilhosas e tal, fiz o post. E aí, vamos chegar no livro? Podemos chegar no livro? Porque eu ficava naquela admiração ali. Ok. Aí, novembro... Vamos iniciar aqui 2 temas, tá? Vamos entrar em 2 assuntos, porque se complementam. Novembro, eu engravido, tenho uma segunda gestação. Dia, acho que 15 de novembro, feriado. Volta dia 9 de novembro, eu descubro minha segunda gestação. Aí, tô grávida, tomo um baque. Dia assim, já tava decidido pra voltar pro Brasil, porque já tava com a passagem comprada. Eu falei, como que eu vou chegar no Brasil de barrigão, com contrato com empresa presencial, pra atender pra evento? Eu falei, não, mas vambora. Deus mandou, vamos. E aí, eu grávida, ok. Passa final de ano, aquela coisa toda, né, de correria no Brasil, eu lá nos Emirados, mas trabalhando pra fechar o ano bonitinho e tal. Quando entrou janeiro, ali, eu tive uma perda gestacional. Eu tava grávida, achando que eu ainda estava grávida, na verdade, porque eu perdi, segundo as contas da Ultra, eu perdi primeira semana de janeiro, só que eu só fui descobrir 20 de janeiro. E aí, eu fazendo as contas ali, grávida e tal, não sei o quê. Um dia estou eu nunca vou esquecer, porque foi muito assim, muito, muito Deus, não tem outra palavra. Estou voltando, acordei normal. Aí eu olhei pro lado assim, a gente foi acordar o Davi pra levar o Davi pra escola. Eu acordei pro meu marido e falei assim, engraçado, eu sonhei com uma mulher que eu sigo no Instagram. Aí ele falou assim, quem? Aí ele falou alguns nomes, eu falei, não. Eu falei, cara, a Jaque. Ele, quem é Jaque? Ele nunca tinha ouvido seu nome. Aí eu falei assim, nada a ver. Eu falei assim, cara, Jaque é uma pessoa que eu conheci no LinkedIn, eu sigo ela no Instagram, conversei com elas algumas vezes, fiz um post dela em novembro e tal, mas não sei nada a ver. Aí ele, como é que foi o sonho? Eu falei assim, ela tava rindo, mas rindo de gargalhar. Gente... Eu sonhei com essa gargalhada mais pra trás, assim. Rica. E ela de black. Eu juro pra você, eu lembro até hoje. Você estava de blusa branca, blazer preto por cima, calça preta, um salto marrom, cabelo black pra cima e uma faixa no cabelo. E você rindo, assim, E o sonho era só isso. Só isso. Você rindo pra trás, mas muita gargalhada. E eu falei, sonho estranho, porque o sonho foi só isso. Ok. Não abri rede social, normalmente eu não abro, né? E arrumei Davi pra escola, levei Davi pra escola. A gente voltando no carro, eu e Darlan, peguei meu celular, abri o Instagram. Assim que eu abro o Instagram, aí abro o direct, tá lá a mensagem da Jaqueline. Gata, tudo bem, me passa o seu WhatsApp, tem uma proposta pra te fazer. Ai, que delícia! Naquele momento, eu olhei pra cara do Darlan dirigindo. Eu lembro exatamente a rua que a gente tava passando. Ele tava na rotatória. Eu olhei pra cara do Darlan e falei assim, lembra a menina que eu falei que eu sonhei hoje? Aí ele lembra. Eu falei, cara, tem uma mensagem dela aqui. Aí ele, ei, bruxa. Aí eu, cara, tem alguma coisa aí. Aí passei meu telefone pra ela e comecei a pensar. Eu falei, Deus, o que é isso? Porque nitidamente foi um aviso. Aí, quando eu passei o WhatsApp, ela demorou um tempo pra me mandar mensagem, gente. E eu agoniada. Eu falei, gente, o que essa mulher quer fazer? Eu falei, deve ser algum post, alguma coisa. Eu falei, sei lá, uma live. Porque na época você tava na pegada das lives. Isso, a marca que você deixa a marca já. Que você deixa. Aí eu falei, ela vai me chamar pra fazer live. Na minha cabeça era isso. Eu falei, com certeza, a live. Quando você mandou a mensagem, que você fala do... Eu demorei pra entender que era um livro. Eu juro pra você, eu ainda tava na minha cabeça era live, porque tava a marca que você deu. Eu falei, é live. Aí eu, tá. Aí depois eu voltei e eu falei, gente, é um livro. Aí eu, Darlan, é um livro. Eu falei, ela tá me chamando pra ela ser coautora de um livro. Aí ele, tá vendo? Sou eu com ela? Aí eu, livro? Só que eu já tinha sido convidada outras 2 vezes pra ser coautora de um livro. Eu fui chamada em 2024, 2 vezes em 2000, não, 24 e 25 eu fui chamada. E aí eu recusei. Não sei porquê, eu recusei. Mas tem um porquê, né? Mas não sabia porquê na época. Eu não sabia o porquê na época. Recusei, e eram de pessoas assim que eu seguia. Uma eu conheci na formação da Paula, uma foi de uma editora e tal. Não quis. E aí quando você me chamou, eu falei assim, eu preciso pensar. Por que eu precisava pensar? Porque eu tava assimilando o sonho com a mensagem no Instagram, com o WhatsApp, e aí eu fiquei... Falei, preciso pensar. Só que você me mandou mensagem, se eu não me engano, numa segunda ou numa terça. E aí, na quarta-feira eu tinha uma ultra, que era a ultra dos 3 meses.
Nessa ultra, já tava programado. Eu já tinha gravado o vídeo que eu ia gravar falando da gravidez, porque ninguém sabia da gravidez ainda, só a minha mãe. E aí, minha mãe tava no Brasil, eu lá nos Emirados e tal. Então, eu já tinha programado. Eu falei, vou fazer 3 meses, na quarta-feira eu faço a ultra, confirmo, na segunda eu faço o post falando que eu tô grávida. E aí, na quarta-feira eu vou fazer a ultra, e aí eu tenho lá, a médica falando inglês, lá falando que não tinha batimento cardíaco. Aí eu já deitado olhando pro Darlan, aí eu, ok. Aí ela, vamos fazer a transvaginal, né, pra confirmar. Quando ela faz, não tem batimento cardíaco. E aí eu tenho a certeza que eu tinha tido a perda gestacional. E aí eu olhei pra cara do Darlan assim, tive um baque muito grande, aí eu... Tá bom, falei, vambora, o que a gente tem que fazer? Aí você agiliza tudo, né, que tem que fazer e tal, não sei o quê. Vai pra casa, espera sair pra ver se sai sozinho. Só que aí pelos cálculos eu já tinha perdido antes, então realmente eu nem cheguei nos 3 meses, eu perdi antes. E aí faz todo esse processo, e vou te falar pra você que fora do Brasil é muito mais complicado. Porque, pelo menos culturalmente lá nos Emirados, eles não querem que você você entre na estatística, né? De fatalidade, com natalidade e tal, não quer que entre. Então, é assim... Mas ela não vai voltar pro país dela, tipo, tentando me expulsar do país pra fazer todo o procedimento aqui. E aí o Darlan falou, não, mas ela já tá com passagem, ela vai embora, início de fevereiro e tal, não sei o quê, porque eu já fui com tudo comprado pra ir embora em fevereiro. E aí, não, vou fazer tudo aqui. E aí, 15 dias, nada do feto sair e tal, eu internei. No dia que eu internei, 20 de janeiro, foi quando você me mandou mensagem. Falando assim, vou te mandar um contrato e tal pra você assinar. Eu falei, manda. Eu na maca, eu lembro até hoje na maca. E meu marido falou assim, sai do celular. Eu falei, cara, eu tenho que ficar aqui esperando, eu tô com soro, eu vou ficar fazendo o quê? Então assim, a gente ficar rolando feed, eu vou trabalhar. E aí eu criando post. Porque tem aquela parte, né? Psicologia explica, né? Você nega muitas coisas. A sua ficha demora muito pra cair. E a minha ficha demorou pra cair. Acho que uns 3 meses depois que ela foi cair. E aí eu na maca, gravando post, fazendo as coisas, criando conteúdo, assinando contrato, mandando contrato pra empresa, fazendo um monte de coisa, conversando com o cliente, vida seguindo. E aí fiquei internada 2 dias, fiz todo o procedimento e tal, voltei pra casa. Então a tua história comigo, ela veio num momento que assim, eu falo que assim, foi muito certo, foi muito o que eu precisava, porque foi na hora que eu tinha que acontecer. Foi um sinal de Deus, eu não tenho a menor dúvida disso. A gente precisava se esbarrar no LinkedIn, eu precisava me chamar a atenção pela sua beleza, e depois ver a sua competência, a entrega, o trabalho que você faz. Mas a marca que você deixa, ela veio no momento que eu tinha acabado de ser marcada por uma outra situação de vida. E aí ela veio atribuído, assim, só pra contribuir. E eu vejo que acontecem coisas na vida que parece que é o momento de luz mesmo, né? Parece que você tá entrando no buraco e vem alguma coisa que te fala assim, opa, vem aqui que tem a luz pra você ver, pra você voltar e ver de novo, segue aqui, Exato. não é pra você ficar aí. Então eu vejo como essa outra forma. E detalhe que, né, por mais que sejamos amigas de internet, eu brigava com a Carla. Eu brigo com a Carla pela internet. Porque eu não sabia do que estava acontecendo e vi você postando no hospital, trabalhando. Eu falei, como assim você tá fazendo isso? Você é mentora, você não pode dar esse exemplo. Ela, depois eu te explico o que está acontecendo. Não, e eu adoro, tá? Quando você brigou comigo, acho que foi a última vez, porque ela briga mais de uma vez. Mas a última vez que você brigou comigo, que foi quando eu fiz o procedimento, que foi quando eu trouxe a público o aborto, eu falei, cara, mas é o meu trabalho. Porque o que eu separo, né? Eu sou mentora de líderes, trabalho com comunicação, só que eu sou a pessoa também que tá na internet. E eu sei que eu impacto pessoas que passaram pela mesma situação. E quantas vezes a gente não vai trabalhar doente? Pro corporativo, pro CLT. Então, se pro CLT eu ir, por que eu não vou continuar trabalhando pra mim? Vou. Não, se aquilo tá te fazendo bem, né, cara? Exatamente. Então, assim, eu tenho um limite, tá? Eu não incentivo essa loucura, não. Mas eu acho que tem um limite. Então, teve um momento ali que eu parei. Porque, por exemplo, eu voltei do hospital, isso aí eu não contei pra ninguém. Eu voltei do hospital, tive alta do hospital de manhã, eu atendi de tarde. Que era 8 horas da manhã no Brasil. Eu tinha atendimento 3 horas da tarde. Aí meu marido falou, você não vai cancelar? Eu falei, não. Eu falei, eu preciso conversar com pessoas. Porque lá, gente, eu não tenho rede de apoio. Lá não tem mãe. Era só eu, meu marido e Davi. Meu marido saía pra trabalhar, ficava eu e Davi. Então, o contato que eu tinha era com os meus clientes. Eu falei, eu não vou cancelar. Então, eu atendi ainda os 2, 3 dias da semana. Cancelei a agenda da semana seguinte. Foi quando veio, o emocional. Aí foi quando eu cancelei. E aí, terapia. E aí, para, respira, medita, reza. E aí, também aproveitei meu momento. Então, é você também se autoconhecer pra você entender. Até que eu consigo, daqui pra lá eu não consigo. E em nenhum momento me fez mal essa questão do trabalho. Porque eu precisava conversar. Eu ia ficar mal se eu não trabalhasse. Exato. Se eu não conversasse com outras pessoas. Porque era só eu e meu marido. Meu marido não queria falar do assunto. Até hoje é difícil pra ele falar. Ele não superou. Eu superei, o Darlan não superou. Então, hoje ele não toca no assunto. Eu rezo todo dia. E aí, eu sabia que era menino. A gente tinha feito exame de sangue. Então, todo dia, quando eu rezo pelo meu pai que já morreu e rezo pelo Theo que tá no céu, que é o irmão do Davi. O meu marido não toca no assunto. E eu sei que ele não superou. Então, quando a gente consegue botar pra fora, é menos complicado. Com toda certeza. É você saber o teu limite, entendeu? É mais complicado. Autoconsciência. Autodesenvolvimento. Exatamente. Todo um trabalho interno. Eu falo que é uma base muito importante que todo mundo precisa ter. Inclusive, na era que a gente fala, né, de cruzamento das gerações, situação política e econômica do país, inteligência artificial. Vamos ter mais robôs do que pessoas em 2040, estão indo por aí. Então, são essas relações humanas de afeto, de carinho, de atenção e desse autoconhecimento que vai nos levar
mais adiante. Exatamente. E continuando no livro, porque sim, gente, Carla topou, assinou o contrato. Graças a Deus. É a nossa coautora do livro A Marca que Você Deixa, volume 2. O que permanece humano quando tudo muda. Porque sim, está tudo mudando. O tempo todo. Quem acha que não tá mudando, tá errado, tá no planeta errado, tá vivendo em outro planeta, literalmente. E aí, Ká, como foi pra você escrever o seu capítulo? Eu defino essa escrita com uma palavra: terapêutico. Não tem outra palavra. Escrever A Marca que Você Deixa foi terapêutico porque faz você ir de encontro com você. Com você. Com você. O livro, ele me trouxe lembranças de várias situações que a gente vai deixando, sabe? Num cantinho guardado no coração, na cabeça. Não sei nem que parte do corpo que fica, mas você vai deixando. E quando eu parei pra escrever o livro, eu fui mapeando os tópicos que eu queria abrir. Que é isso, né, gente? Você vai abrir a sua vida. Então, o quanto que eu quero expor nesse momento? O quanto que eu tô pronta pra expor? Porque também tem isso, você precisa estar pronta. Para as pessoas saberem por tudo que você passou e tal. Todo mundo tem história triste, então não tem essa questão de, porque minha história... Não, todo mundo tem uma história triste na vida. E aí foi muito terapêutico essa escrita, porque foi eu lembrar de como era a Carla criança. Foi eu pegar a Carla criança pela mão e vem cá, eu vou contar a tua história agora. Porque não era a minha história, era a história dela. Nossa, me arrepiei. Então, falar da história dela, de como construiu essa Carla que existe hoje, é terapêutico. É terapêutico. É terapêutico, muito. E a história ficou o quê? Maravilhosa. Transformadora. Ela transforma vidas e ela tem uma pegada, assim, muito de autorresponsabilidade. Porque pra mim, o que direciona a minha vida é autorresponsabilidade. Se eu puder falar assim, o mais autorresponsabilidade. Para de culpar o outro. Para. Mas ele errou, o problema dele. O que você fez pra melhorar? Pra ajudar ele, então? Já que ele errou, você ajudou? Ou você só apontou? Então, assim, a minha parte, o meu capítulo do livro, ele fala muito sobre isso, sobre o que tá no meu controle. Então, com tudo que eu passei, mas a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu pai, cara, não tem responsabilidade. O que você faz com isso? A culpa é sua. A culpa é sua. Que você descobriu isso e não fez nada, entendeu? Então, o meu capítulo é muito sobre isso. Então, transforma, e transforma e dói. Que transformação dói, né? Então, é essa pegada que eu quis trazer pro meu capítulo, no sentido de falar assim, pega o que você tem hoje, pega tudo que você passou, toda a sua construção, agradece. Para e agradece. Porque se não fosse todo mundo que veio antes, todo mundo que fez o que fez por você, você não estaria aqui. Ponto. Então, primeiro ponto, agradece. Depois que você agradeceu, você pega tudo isso que você viveu e fala, o que eu faço com essa mala agora? Eu posso pegar essa mala e posso guardar no armário e vai virar um problema. Porque você nunca vai conseguir identificar o que tinha ali dentro de fato. Ou você pega essa mala, abre e começa a tirar o que você consegue aproveitar. Então, olha, essa roupa aqui não me cabe mais. Legal. Vamos guardar ela ou vamos doar? Não quero mais pegar nessa roupa. Exato. Essa roupa aqui não me cabe. Legal. Vamos transformar, restaurar? Vamos botar um brilho nela? Vamos botar uma coisa diferente? Então, é transformar, mas com autorresponsabilidade. Transformar com alta responsabilidade, se movimente, que a vida é sua. Se você não se movimentar, ninguém vai se movimentar por você. E eu me pego muito, Cá, com muita gente falando assim, mas e se? Esse sim me mata, sabia? Me mata também. Eu não gosto desse. E é por isso que eu falo que meu conteúdo e a Carla não é pra todo mundo. Porque se você já chegar pra mim, e se? Não tem esse, amiga, vai. Na hora, você vai achar uma saída. Eu vou sair de CLT pra empreender, mas e se der errado? E se eu não conseguir dinheiro pra pagar? Amiga, vai. Sabe? Bota o pé que Deus vai botar o chão. Independente de religião aqui, falando só de Deus, é isso. Bota o pé que Deus vai te ajudar. Então não tem isso. Se eu ficar sendo isso, e se eu não sair do banco e não empreender, mas eu continuar aqui no CLT? E se eu... Cara... E assim, eu sabia que eu ia ser promovida de novo, mas eu não queria. Aí, se eu for promovida, consigo continuar ganhando o meu ticket lá de R$ 1.700, uma PL, 2 PL no ano. Cara, maravilhoso, legal financeiramente. Mas eu ia ficar feliz? E se fosse tarde demais quando eu tivesse com 40 anos? Hoje eu tô com 37, mas e se eu decidir com 40 e for tarde demais? Então, o e se você perder o time, pra mim, é muito pior. O esse se eu levo pra quando eu tiver 80 anos. Nossa. Eu olhar pra trás e o que eu vou me orgulhar e o que eu não fiz por conta do e se. Exatamente. O arrependimento, ele vai vir de uma forma e nos 80 anos não vai dar mais pra voltar. Exato. Então, hoje você tem tempo ainda de sair do e se. Então, a provocação é, saia do e se movimente, porque a vida tá assim, circulando e você precisa circular também. Não, e ficar parado, pelo amor de Deus, né? Eu nem gosto. Exato, não dá pra ficar parado. A vida tá voando, gente. Velocidade Bora fazer acontecer. a velocidade é muito grande. A cobrança de mundo é muito grande pra você se destacar, porque hoje com a internet você tem uma concorrência muito grande, você tem comparações cada vez melhores ou piores, mas tá tudo exposto. Então, quando a gente olha pra isso, se você não se movimentar, você vai ser quem? Você tem que escolher. E tudo bem, se você tiver consciência de que você quer escolher não ser ninguém, ou ser pouco, ou ser... Ok, tá no nível de ambição de crescimento de cada um, mas consciência. O problema é quando não tem essa consciência. Tudo perde, tudo vai embora. Tudo perde. E Cá,
fazer essa curadoria não foi uma missão fácil. Ai, nossa, eu não sei nem como você conseguiu. Mas quando você olhou, assim, foi conhecendo as pessoas, qual foi Nossa, o tem muita história legal, sentimento? Tem muitas histórias legais. Tem. E aí, quando a editora mandou ali o fechamento pra gente aprovar, eu fui lendo os títulos e eu falei assim, nossa. Falei, deixa eu ler essa história aqui. Assim, sensacional. Sensacional. E aí você vê que, assim, tem muita história ali que se complementa. E aí a hora que você percebe que, assim, falei, cara, todo mundo passou pelas mesmas situações. Às vezes ali em pegadas diferentes, algumas mais profundas, outras menos, mas tiveram dores muito semelhantes. E são pessoas que escolheram pegar essa dor e transformar. Sair do vitimismo. Então, assim, tá, doeu, o que eu faço com isso? Que é isso que vai fazer eu chegar em algum lugar. Porque eu posso pegar a dor e ficar, ai, meu Deus do céu, como tá doendo. Ou eu posso fazer, ai, meu Deus do céu, como tá doendo, vambora. Eu sou essa pessoa, tá? Não dá tempo. Não dá tempo. Eu tenho uma frase, eu vou trazer um negócio aqui pra vocês. Que é, assim, é bom a gente usar pra vida, né? Um dia tudo bem, 2 dias não. Então tá tudo bem você ficar um dia com preguiça, um dia você procrastinar, um dia você não treinar, um dia você não trabalhar, um dia você reclamar da vida e ficar mal. Mas 2 dias não. 2 dias, no segundo dia você vai chorando. Vai com o pé na bunda, assim, ó, mas vai, entendeu? Então a gente precisa se forçar a também se empurrar e não ficar esperando impulso de outra pessoa. Ah, porque eu vou esperar minha mãe, vou esperar meu pai, meu marido me dar um impulso, vou esperar um investimento. Não espera. Não espera. Porque isso vai cair chuva, inclusive, que tá caindo hoje, né? Então, Exato. Assim, não vai cair outra coisa. E, cá, no livro, nosso livro, A Marca que Você Deixa, volume 2, o subtítulo seriam novas vozes, novas histórias, novas trajetórias. E aí, esse ponto que você trouxe, que um capítulo se complementa com o outro, eu falei, caraca, não. E aí que trouxe esse reforço de o que permanece, o que fica, né, nesse mundo que está em constante transformação. É muito forte. E aí vira muito pessoal o que permanece humano quando tudo muda. E aí, conectado a isso, pra você, o que permanece humano quando tudo muda? Sentimento. Vou falar pra você que, assim, pra mim, o que permanece humano quando tudo muda em um mundo de velocidade muito rápido, onde as mudanças atropelam uma coisa a outra, então isso aqui é preto, daqui a pouco tá azul. Pra mim, a emoção, o sentimento é o que, de fato, não muda. Porque eu posso mudar todo o contexto vai sendo transformado, mas o sentimento é a mesma coisa da IA, né? Ah, dá que uma IA faz esse texto, mas não tem sentimento. Então, o sentimento que a gente carrega, que vem muito da nossa marca e das marcas que foram deixadas na gente, pra mim faz toda a diferença. E é o que faz a gente fazer as coisas como a gente faz. Uhum. É o que faz eu ter paixão ou não, eu gostar ou não, eu me empenhar, eu ser intensa ou não. Essa emoção, que inclusive me movimenta, pra mim é o que fica. Que tudo. E falando de sentimento, 2030 tá ali. Nossa Senhora. Meu Deus, mulher. Nossa, 2030. Qual o sentimento que você almeja ter aos seus 2030? E eu não tô falando de dinheiro na conta, não tô falando da sua consultoria. É a Carla, ser humano, mãe, profissional, amiga, companheira. 2030. Porque é muito do que a gente tá fazendo hoje que tá construindo o seu amanhã. Sim. O que a máquina não vai roubar. Qual o sentimento que você quer ter quando você chegar ali, 2030? Olha, eu vou falar pra você que, assim, é um sentimento que eu já tenho hoje, só que ele vai ser muito maior, tá? Em 2030, eu quero sentir orgulho. Eu quero olhar pra trás e sentir orgulho. Só que hoje eu já tenho esse orgulho. E aí eu vou abrir aqui uma pauta que nem todo mundo vai ter maturidade pra escutar e tá tudo certo, mas eu vou falar porque é da Carla e eu acho legal trazer. Eu tenho vários sabotadores, como todo mundo. Mas o sabotador da falta de autorrealização, de falta de merecimento, eu não tenho, ele é baixo. Graças a Deus. Por quê? Eu sei que tudo que eu tô colhendo é porque eu tô plantando. Então, eu falei essa frase pra você no off aqui, que é o campeão não se surpreende. É muito sobre isso. Posso me surpreender, às vezes, com uma entrega ou outra. Por exemplo, o livro. Eu não esperava escrever um livro em 2026. Me surpreendi, legal. Mas eu não me surpreendi com o convite. Porque eu tô me expondo. Então, eu estou plantando que os convites apareçam de áreas diferentes. Entende? Então, assim, em 2030, eu quero olhar pra trás e falar assim, Carla, sua louca. Olha tudo o que você fez, olha quantas vidas você impactou, quantas outras marcas você vem deixando por aí, quantas outras eu quero deixar ainda. Então, o orgulho que eu tenho hoje de mim, e aí não é arrogância, gente, porque eu sei que eu sou boa no que eu faço. Gente, eu sou boa no que eu faço. Precisamos dessa certeza, Exatamente. gente. Se você não sabe se você não sabe ao que você é boa, exato, tá errado. Não, você não consegue nem entregar valor. Como é que você vai falar? Pra si mesmo. Não tem como. Então, assim, eu sei que eu sou boa no que eu faço, eu sei que eu estudo, eu tô ficando cada vez melhor no que eu faço, porque é isso, não é que eu sou boa e eu parei de ser, eu continuo me aprimorando e melhorando. E, inclusive, abrindo outras abas na cabeça, né, pra estudar também e me aprimorar cada vez mais. Então, eu já tenho orgulho de tudo que eu me tornei hoje. Mas em 2030, eu quero ser insuportável.
Queremos, amiga, porque eu vou Porque querer senão... esse sentimento, eu vou pegar pra mim também. Não, porque a gente precisa de falar assim, cara, você é... Bota um pi aí, só pi, porque eu sou carioca. É esse palavrão aí mesmo que passou na sua cabeça. É isso. E é uma coisa que só você vai carregar, porque você sabe o quanto você se dedica, o quanto você se Exato. empenha, o quanto você estuda para isso, Sim. para olhar para trás e falar assim, eu mereço ser insuportável, porque eu sei o que eu precisei passar. Porque quem vê os movimentos nas redes sociais não vê a Nossa. luta diária. Rede social é 10 minutos do dia. O que a gente põe ali é 10, 15 minutos do dia. Ah, mas tem várias histórias. Tá, mas é 10 minutos do dia. Os O BOs que a gente resolve. o BO, a busca, a prospecção, o encantamento, o aprimoramento, o todo. Nossa, gente, não tem nem como. Tem coisa dando errado, você tá assim, vai dar certo. Tá lá, sorrindo, isso aí. vai dar certo, É isso vou aí. conseguir resolver. Nossa, você trouxe agora uma pauta que eu comentei ontem com uma amiga minha que eu acho legal a gente falar. O empreender faz a gente se conectar mais com a nossa espiritualidade. Faz você ter muito mais foco, muito mais fé. Parece que... Não é que é fé no escuro, no sentido de... É porque você sabe que você tá plantando. Então, quando você conhece Deus, independente de religião, gente, mas quando você conhece Deus, que você tá plantando, não tem como o caminho ser diferente. Não tem como. Então, o empreender, ele faz isso com a gente. E foi uma coisa que eu vivi os 3 anos que eu fiquei nos Emirados. Eu me aproximei demais da minha espiritualidade. Então, eu rezava muito, eu meditava. Eu falava com Deus, como eu tô conversando com você aqui. Era toda hora, lavando louça, tô falando. Então, o empreender, ele aumenta muito a tua fé. E não é uma fé no escuro. É uma fé, assim, sabendo que eu estou plantando para. Então, não tem como dar errado, sabe? Não tem como. Por isso que o dar pensamento é errado. positivo. E eu tenho um sentimento que a questão de não estar mais no CLT é que eu não tenho mais um teto de vidro. Por mais que a gente trabalhe muito, não é cansativo como antes. Porque não tem aquela cobrança, não tem aquela pressão por resultado, não tem gente toda hora esperando por você. Porque assim, se você não trabalha, você não recebe. Se você Exato. trabalha, você recebe. Se você trabalha, você vê evolução. Então, por mais que a gente trabalhe mais, por mais que tenha os seus BOs no final do dia, eu sinto que eu trabalho muito mais leve, com um propósito sim. muito mais claro e muito mais feliz. Muito mais, muito mais. E você tem a capacidade de saber que você pode mais, porque você não tem o teto. Então é isso, se eu estudar, cara, eu vou passar desse teto aqui. E aí você vai passando. E esse a é o gente tá objetivo. com uma sede, né, amiga? Mas eu gosto de... Por isso que Deus conectou as pessoas certas, tá? Porque a gente tá com sede, mas a gente não fica esperando a chuva cair pra encher o copo, não. A gente fala Gente, nos levanta. bastidores, já peguei a cara, falei, cara, então eu tô com um projeto aqui, eu quero você. Já me fala a data aqui, já vamos ver aqui. Já é vamos isso. fechar a agenda, É já tem uma isso. pessoa que vai ajudar a fazer isso, e bora fazer acontecer, porque é isso. É isso. A gente coloca a vida em movimento. Posso falar uma coisa aqui? Por a gente não favor. tem script, tá, gente? Que fique claro isso. Exatamente. Entre marcas, o livro Marca Que Você Deixa, que marcou minha vida completamente. Eu sou a marca, eu sou composta de várias marcas, né? Nós somos, a gente tem marca de várias pessoas que vieram antes da gente. A minha mãe, ela tem uma pegada muito forte em mim, por tudo que ela passou, então a criação, tudo, gente. Mãe é mãe, né, gente? Então, assim, é isso. Mas se eu falar sobre marcas, a marca que a Jaqueline Camilo, essa maravilhosa que me deixou, é a marca do merecimento. Nunca falei isso pra você. Eu tava Não. guardando pra falar aqui. Você me deixou a marca do merecimento. Tudo. Porque você me puxa. Você fala assim, cara, a gente merece mais. Então, se eu olhar pra você, quando eu olho pra você, eu vejo merecimento. Porque eu vejo que você merece. E além, você não se contenta em merecer. Você contenta em merecer, buscar e apresentar pra outras pessoas. Puxar. Exatamente. É assim, cheguei, agora puxa. Cheguei, agora puxa. Você me marcou com merecimento. Ai, em que uma tudo. palavra. Exatamente. Fico tão feliz por isso. Exatamente. Você tá marcada. Porque às vezes a vida é tão dura com a gente, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes, e essas conexões que nos potencializam cada vez mais. E eu fico muito feliz por ter essa marca que marca a tua vida. Porque Amiga, isso pra mostra sempre. o porquê que eu tô nesse planeta. Pra sempre. É isso. É o propósito, né? O seu objetivo. É a tua marca. É isso. Quantas vidas você tá marcando com palavras diferentes, sabe? É isso. Ai, meu coração. Eu ia fazer até uma... Ai, ia falar uma outra coisa. Ai, obrigada, Ká. Fico muito feliz por isso. E como eu falei, a partir do momento que a gente tem um livro lançado, a nossa vida está marcada Meu pela Deus. eternidade. Tô mais casada com você do que teu marido. Fique muito Não, claro. agora, meu bem, a parceria agora esquece. Não tem como divorciar, não tem como separar, não tem como nada. Nossa vida tá marcada por toda a Sim. eternidade. A gente vai embora, vai ficar nossos filhos, nossos netos. Nossos livros. Nossos livros, porque eles vão continuar contando a nossa história Sim. e escrever livros sobre isso, né? Sim. A gente não silenciar a nossa história e a gente ampliar para que outras pessoas possam acessar também. Então, muito obrigada de coração por aceitar esse convite, aceitar esse desafio, sem saber para onde ia dar, mas com a certeza do que a gente tá aqui para fazer acontecer e para impactar também muitas outras incríveis vidas. E eu gosto de conectar que o Entre Marcas realmente não tem roteiro. Isso é Porque eu maravilhoso. acho que a gente tá tão munido de textos
superficiais, Sim. textos feitos com inteligência artificial, roteiros que tá tudo muito bem combinado. E eu acredito no poder do repertório, do respeito, do cuidado. E eu sei que a cada fala, novas curiosidades iam surgir e eu ia estar presa no roteiro. Então, ter essa oportunidade de troca de leveza, sendo nós mesmas, nos sorrisos, nas gargalhadas, nos olhos natural, lagrimejando, de forma natural, eu acho que a gente mostra cada vez mais todo mundo o quanto de conteúdo e de potência que a gente carrega e o quanto que a gente tá pronta para espalhar. É verdade, é verdade. E marcar cada vez mais vidas. Exato. E conectado com Entre Marcas, porque sim, estamos indo para o encerramento, qual a marca que você deixa? Eu deixo a marca da superação. É difícil essa pergunta, né? Porque tem muitas palavras, tem muitas marcas. Muitas. E eu, assim como você, eu tenho certeza que eu marco algumas vidas com palavras diferentes, de formas diferentes. Mas, intencionalmente, eu gosto de marcar as pessoas pela superação. Porque, principalmente mulheres pretas. Porque, assim, a gente vive num mundo cada vez mais competitivo, cada vez mais comparativo, e as pessoas vão esquecendo que elas são. Então, eu trabalho muito isso na minha mentoria, né? De falar assim, olha pra você. Você pode mais, porque... Então, a minha missão que eu coloco na minha cabeça, e eu boto em todo o trabalho que eu entro de cabeça, é mostrar para as pessoas mais ambição. Não é só ambição financeira, não, de dinheiro, não, mas ambição de falar assim, você merece, então se supera. Ah, mas eu atingi tal coisa, supera. Eu atingi tal coisa, supera. Eu fui promovido, supera, você pode mais. Então, eu gosto de deixar a marca da superação, porque eu me superei. Eu olho pra cá, nossa, Carla de 1 ano atrás, de 2 anos, de 10 anos. A Carla criança, menina, eu tenho certeza que eu tenho muito orgulho de mim. Aí, se eu tenho, a Carla criança então, meu bem, ela olha pra você, ela fala, o que tu fez com a tua vida? Nunca que eu ia sonhar isso. Meu sonho era ser CLT, amiga. Então, assim, eu achava que eu ia me aposentar no banco, falei, eu quero ser gerente regional. E era um dos motivos que eu não queria ter filho. Porque gerente regional, você pode estar em Espírito Santo, São Paulo, Rio, então o filho ia me prender. Então eu falava, eu quero ser gerente regional. Olha isso, morrer aposentado. Tá louca, ele ia me chutar antes, gente. Ele ia me chutar antes. E aí a vida fala assim, eu tenho muito mais para você, minha querida. Você não estava preparada para isso. Exatamente. Então é superação, com certeza. Parabéns. Que a sua vida continue brilhando para si primeiro, para as pessoas que você mais ama e que sua marca com isso seja cada vez mais impactante na vida de outras pessoas, porque eu tenho certeza que você não tem ideia do tanto de coisas que ainda vai acontecer na tua vida. Nossa, é verdade. Tem muita coisa pra acontecer. E eu recebo. 37 aninhos, amiga? 37. Tem muita coisa pra acontecer ainda. Vamos movimentar esse planeta Terra aqui e ser cada vez mais referência, porque eu vou conseguir te acompanhando. Porque é isso, a gente precisa fazer boas escolhas. E com certeza ter a sua amizade é uma das melhores escolhas que eu tenho na minha humanidade. Meu Deus do céu. Obrigada por tanto! Obrigada. Deixa um recado final aí pra quem tá nos acompanhando. Gente, eu vou te deixar um recado que é o seguinte, tenha a intenção na marca que você deixa. Eu acho que isso aí, pra mim, é o principal, porque a gente vive no automático, né, gente? Saia do automático, escolha a emoção que você quer gerar no outro, porque aí isso vai ser a sua marca com certeza. Não só a marca profissional, não só no corporativo, mas na vida. Qual é a marca que você tá deixando nas pessoas através da mensagem e da emoção que você gera nessas pessoas? Afinal de contas, as pessoas não vão lembrar do resultado que você teu, o crachá, a liderança que você era. Daqui 10 anos ela vai olhar e falar assim, qual o sentimento? Exatamente. Quero junto ou quero distância? Exatamente. Tem gente que eu conheço que fala assim, aquela líder lá, não quero ver nem pintada de ouro. Isso é pesado. Nossa, muito pesado. Então pense sobre a marca que você deixa. E assim encerramos mais um episódio. Eu falei que ia ser bom, né? Passa muito rápido. Muito rápido. Me chama de novo. Com toda certeza. Eu sou do Rio, gente. Carlinha veio direto do Rio pra gravar o podcast em São Paulo. Eu venho de novo. Deu um jeitinho na agenda, uma tour aí de 8 dias. Nossa. Atravessou São Paulo para estar aqui com a gente hoje, para trazer e espalhar essa humanidade, essa pessoa incrível, essa preta maravilhosa. Foi um prazer, Ká. Muito, muito, muito obrigada. Prazer meu ter te conhecido, né, linda? Deus, prazer obrigada. nosso. Obrigada a Deus, obrigada, Jaque. Obrigada. E assim encerramos mais um podcast com patrocínio de Popcorn Gourmet. Até mais, até o próximo episódio. Obrigada, Ká. Beijo, obrigada, gente. Beijo!